Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Porto, estamos aqui hoje para mais um episódio da Porsche Academy. Vamos ter um bate-papo aqui com mais um amigo nosso de longa data aqui do mercado financeiro. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito atual, né, que a gente está vivendo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Mas antes, vou dar o meu famoso oi aqui pro Mário, né? Oi, Mário, tudo bem? Oi, tudo jóia? Eu estou bastante animado com o tema de hoje. Porque o Mário, gente, vocês sabem, né? A gente tem que puxar um pouquinho para ele começar a falar, né? Sim, eu estava falando, você me interrompeu. Vai, então, Tá peraí, vendo? vai de novo. Não, Oi, não, Mário. não precisa, não, vamos tranquilo, não precisa, mas estou muito animado com o episódio de hoje, é um tema legal e com uma pessoa também que é bem, a gente trabalhava junto, tinha uma proximidade bacana, já há algum tempo que a gente não se via, e é um tema muito legal e que ele domina bastante, vai ser bacana. É isso aí. Então vamos dar aqui as nossas boas-vindas ao Eurípedes. Tudo bem, Eurípedes? Muito bem-vindo. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Mário, todos os nossos telespectadores. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Estou muito feliz também em estar revendo grandes amigos de longa data e poder falar de um tema tão quente nesse momento, né? Pois é, exatamente, gente. E olha aqui, eu tive que fazer algumas anotações aqui para eu não esquecer. Embora eu já trabalhei com Eurípedes, né? Mas a trajetória dele é bem extensa. Um cara que sabe muito do que ele vai falar. Ele iniciou a trajetória profissional aos 14 anos como menor aprendiz no departamento financeiro da Biscoitos Mabel. É isso mesmo, né? Isso mesmo, Depois Dani. você vai contar um pouquinho aqui dessa história, que essa aí eu não conhecia, viu? Experiência já em organização e implementação de processos financeiros, busca constante por novos desafios e desenvolvimento profissional, interesse e aprofundamento do mercado financeiro. É o cara, né? Isso aqui, gente, os clientes amavam ele quando a gente trabalhava junto, viu? Depois também nós vamos contar várias histórias, né? Vai ser um bate-papo aqui pra gente relembrar muitas coisas aqui da época que a gente trabalhava junto. Também teve experiência no Itaú BBA, né, no segmento de investimentos e atacado. Inclusive, gente, eu trabalhei com ele, hoje eu ainda estou na SET, né, mas eu trabalhei com ele lá na SET, né, ele era consultor de valores imobiliários lá também, então o cara sabe muito do que ele está falando. E conselheiro efetivo do Corecon Goiás. Esqueci alguma coisa? Não, falou tudo, né? Acho que complementando aí, né? Também dei aula durante um tempo na Unialfa como professor de economia e agora eu estou mais focado nas pós-graduações. Também deu aula na jornada, né? Ah, Aula de sim. certificação, era colega nosso lá também. Você viu que ele falou no plural, né? Nas pós-graduações. Nas, é mais de uma. Não. Algumas numa instituição sobre valuation, finanças, então mais centralizado para essa área. Entendi. Top demais. Economista, isso aí eu já sabia. O que é novidade para mim aqui é o Ciências Contábeis, né? Conta pra gente dessa outra graduação sua também, que essa eu não sabia. Dani, eu sou uma pessoa inquieta, Mário. Quando eu acho que eu tô parado demais, que eu tô tranquilo demais, eu falo assim, vou arrumar um problema para minha cabeça. E aí, durante a pandemia, todo mundo em casa, nós estávamos na SET na época, né? Na SET Confiança. E todo mundo trabalhando de casa, não tinha viagem para fazer. Eu falei, vou fazer uma faculdade aqui, né? Então, eu aproveitei a facilidade da época, que era tudo de casa que se fazia. Acabei fazendo aí o curso de Ciências Contábeis. Fiz a prova para contador, fui aprovado também. Mas não tenho exercício prático nenhum da profissão, tá? O CRC não está ativo, não. O CRC ele tá ativo, eu até ativei ele lá, mas eu não tenho prática no dia a dia. Entendi. Não, e você sabe que eu vou te contar um segredo, que eu também. Você também? Eu também, exatamente. Minha graduação é também em Ciências Contábeis, mas minha prática é 100% em investimentos. Olha aí. Tá vendo? Eu estou excluído da mesa. Só eu que não tenho contabilidade na mesa. Vamos fazer, vai dar tempo. Mas eu compartilho da sua inquietude. Mas aí só eu que não tenho economia, né? Também é verdade. Mas eu ia dizer, eu compartilho da sua inquietude também. Quando eu estou parado demais, eu arrumo um problema para a cabeça. Assim. Inclusive, ela fala que se eu não estiver estudando algo, e diz que tem que ser algo complexo também, que senão fica insuportável. Assim, sabe? Tem que arrumar um problema para a cabeça. Nós, né, acho que, não sei aqui, não quero entrar no ponto religioso, mas eu acho que Deus fez a gente para
podermos ali pensar coisas complexas, criar coisas diferentes, né? E a gente tem que aproveitar ali o momento que nós estamos ociosos para poder pensar em coisas diferentes. Tenho certeza absoluta aqui que talvez o projeto da Portes surgiu no momento que vocês estavam ali tranquilos, conversando, talvez numa viagem, não surgiu no momento ali que vocês estavam loucos, com a cabeça ocupada. Então, faz parte da criação humana, né? Não, e até uma curiosidade que o projeto da Porte, ele surgiu e ele já teve vários outros nomes, né? Então, ele foi se transformando nesse projeto que é hoje. E o nome da Porte que a gente escolheu foi pensando em dar porte ao conhecimento, dar porte ao patrimônio das pessoas. E agora aqui nessa parte acadêmica, digamos assim, que é esse projeto que a gente está construindo, a gente pensa sempre assim, levar conhecimento, né? Porque o conhecimento abre portas, abre oportunidades. E essa inquietude que você falou e que a gente tem, eu acho que faz parte dessa sede, né? De aprender, de estar sempre ali em busca de coisas novas. E é engraçado que às vezes eu falo com algum cliente, com alguém assim, e eu percebo assim que quanto mais a gente busca o conhecimento, mais a gente percebe que não sabe nada, né? É verdade, é verdade. É muito incrível. Então vamos lá, vamos ao nosso tema. O nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre a Raizen, né? O que está acontecendo com essa empresa, a gente vai falar um pouco, né, o que é uma recuperação extrajudicial. Eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre isso. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência que você teve recentemente, até em grandes bancos, né, nessa parte de renegociação de dívidas. Foi isso mesmo? Isso, Dani. Eu estive durante um tempo num lado da mesa, né? Agora eu estou do outro lado da mesa, mas estive ali atuando do lado do credor, né? Da pessoa, da instituição que empresta o recurso para aquela empresa. E pude sentir um pouco na pele a dor, né, que as instituições financeiras, em especial, sentem quando alguma empresa está dando sinais de deterioração no seu rating, né? Então, não sei se nossa audiência aqui conhece, mas apenas a título de exemplo, vamos imaginar que o Mário foi lá em um banco e pegou emprestado R$10.000 e vai pagar ali 1% de juros ao mês. Então, enquanto o Mário está pagando ali aquela prestação todos os meses, né, a contabilidade do banco vai registrando ali mensalmente 1% de receita, porque é os juros cobrados em cima do capital. Mas a partir do momento que o Mário inadimplir com aquela instituição financeira, ela é obrigada a provisionar no balanço dela toda a dívida. Não é só a parcela que você deixou de pagar, é toda a dívida. Então, já entrando um pouquinho aqui no caso da Raizen, que é uma recuperação extrajudicial de 65 bilhões de reais, imagina só a instituição financeira, é claro que aí está envolvido fornecedores e tudo mais, mas a instituição financeira está ali cobrando 1% ao mês em cima desse valor. E, de repente, da noite para o dia, precisa provisionar 65 bi de prejuízo no seu balanço. Então, foi uma experiência muito boa para sentir a dor do banco, da instituição financeira, mas principalmente também ver a dor do cliente, porque aqui esse cenário de 1% ao mês normalmente são para clientes que têm um bom rating, um bom relacionamento com o banco, mas a grande parcela da sociedade que toma recursos são os pequenos, médios, pessoas físicas, onde os juros são 3%, 4%, 5% ao mês, né? Então, o que onera bastante e força os bancos, as instituições financeiras, criarem uma área ali para tentar recuperar e minimizar as perdas. E hoje a gente está vivendo uma crise do crédito, né? A gente está vendo aí o setor do agro dando problema com crédito, né? Empresas, então até eu queria ver sua visão sobre isso, Mário, também. É nessa linha que o Euripis comentou, né? Na hora que você falou de 1% mês, considero que é até extremamente gentil. Nem sei se as AAAs acessam esse nível de taxa. Quer dizer, para uma empresa pequena e média, pagar 3%, 4% mês, isso que ela está captando no mercado. Sim. Ela vai realizar a atividade dela, quer dizer, vai oferir lucro, vai pagar os impostos todos. E, quer dizer... Aqui foi só um exemplo didático, né? Para a gente entender melhor quase isso, né? O que eu estou querendo dizer é que no nível atual de taxa de juros e de funcionamento de mercado, nível de inadimplência, para uma empresa sobreviver, eu vou te falar que ela tem que ter processos, tem que estar bem redondinha, porque está complicado. Né?
Hoje, nós tivemos na semana passada uma redução da taxa Selic, né? Se eu não me engano, foi semana passada mesmo, ou retrasada. E quando a Selic estava a 15%, se você fizesse ali a equivalência para os 12 meses, a taxa estava dando 1,17 ao mês. Então, só o custo de captação das instituições estava 1,17 ao mês. Só que em cima do custo de captação você tem o custo do acionista, você tem custos administrativos, impostos. Então, até uma empresa AAA, eles estão captando ali CDI mais 3%, 4% ao ano, né? O que para eles já é muito caro. Agora, para o pequeno e médio empresário, aí a situação muda, né? A taxa ela é bem onerosa. Bem salgada. Exatamente. Então, vamos lá, né? Vamos entrar mais a fundo, então, naquela primeira pergunta que eu te falei. Explica para o pessoal sobre essa questão da recuperação extrajudicial. O que seria isso? Que é uma primeira fase ali de um problema, né? Pelo que eu entendi. Deixa eu separar essa pergunta para ficar mais fácil aqui para a nossa audiência entender como é que funciona a recuperação judicial e extrajudicial, né, que é o tema aqui. Nós temos uma possibilidade que é fazer uma renegociação por conta própria, apartada. Então, na prática, como isso funciona? Vamos imaginar aqui que a empresa de vocês aqui tem aproximadamente 2.000 credores e vocês estão passando por um momento difícil. Se vocês quiserem fazer uma renegociação amigável, vocês precisam fazer o quê? Precisam procurar os 2.000 credores e falarem para eles, gente, eu estou com um problema aqui, eu preciso do apoio de vocês. Ou eu preciso de um deságio, ou eu preciso de um tempo sem pagar, preciso reparcelar, não sei, preciso de algum apoio de vocês nesse sentido. Desses 2.000 credores, Mário, Dani, toda a nossa audiência, a probabilidade de todos aceitarem te ajudar, ela não é grande, porque tem credor ali que tem garantia, tem credor ali que sabe que você precisa muito dele, então, às vezes, ele vai te apertar como um todo. E aí você pode partir para a segunda etapa de uma renegociação, que é a extrajudicial. Se eu tiver o apoio, a concordância de pelo menos 50% mais um dos meus credores, eu posso fazer uma renegociação, uma reestruturação, uma recuperação extrajudicial. Então eu chamo essa maioria dos meus credores, faço um acordo, eles assinam e eu levo isso para o juiz falando, senhor juiz, eu fiz uma recuperação extrajudicial, mais da metade dos meus credores concordaram, agora eu preciso que o senhor o aceite, porque o senhor aceitando, essa minoria dos meus credores, esses 49% que ficaram para trás, são obrigados a aceitarem estes termos que a maioria, os 50% mais um, concordaram aqui em fazer. E aí o juiz vai lá, recebe a recuperação extrajudicial e, na visão dele, estando tudo certo, ele vai dar o aceite e pronto. Você tem ali um processo em andamento. E você tem a terceira fase, que é a recuperação judicial. Quando você procura todos esses credores, nenhum desses credores, ou pelo menos 50% mais um desses credores, não concordam em te ajudar, por algum motivo que seja, e aí você vai dizer, bom, a única forma de eu tentar me recuperar é ir para o juiz e falando, juiz, não dou conta de pagar, ninguém quer me ajudar, eu preciso que você aqui judicialmente obrigue eles a pararem de me cobrar, de executar, até que eu consiga resolver as coisas. Tentei dar uma resumida aqui de como que funcionam as 3 etapas, mas de forma simplificada é isso. Não, e eu amei aqui, porque você tem uma veia ali para ensinar que é impressionante. Sim. A didática muito clara. De fato. E até um ponto que é importante para ficar claro para quem está nos assistindo, né? É que, quer dizer, que é ruim, ninguém tem dúvida. Quem tinha recurso ali, etc e tal, vai passar por uma dor de cabeça, os credores. Mas poderia ser muito pior. Concorda comigo, não? Total. Porque você está na sua explicação ali, ela conseguiu o apoio de 50% mais um e está fazendo extrajudicial. Exato. Se essa turma falou assim, não quero nem saber, você me deve, eu quero receber. Ela teria que bater lá na porta do juiz e inclusive, tentar contextualizando aqui o assunto, a Raizen, eu falo Raizen, tem gente que fala Raizen, mas é a mesma empresa. Mesma vocês companhia. entenderam, né? Leia-se a mesma coisa. Exatamente. Mas o que acontece? No caso dela, até no momento, talvez, que a gente está gravando aqui, que a gente vai soltar o vídeo,
ela está naquele período de 90 dias, se eu não me engano, né? Que é Isso. esse período para tentar esse acordo ali extrajudicial, né? Como que funciona aí é uma questão processual, que eu não sou advogado, me perdoe se eu falar alguma besteira aqui, mas processualmente falando, para você mandar para o juiz esse pedido, você precisa ter obrigatoriamente pelo menos 40% dos credores concordando com essa recuperação extrajudicial. E aí você tem 90 dias para conseguir a aderência de mais 10 pontos percentuais ali de credores que concordam com isso. Se você não conseguir dentro desses 90 dias, o juiz vai falar, olha, não posso fazer nada, você vai ter que resolver de outra forma essa situação. Então, como a Raizen, né, ela estava sob pressão, né, por conta dos vencimentos ali que estavam se aproximando e tudo mais, eles pegaram um aceite dos principais credores deles. Eu não vou me recordar todos os nomes aqui, mas são as principais instituições financeiras, fundos de investimentos, e eles levaram para o juiz, olha, eu tenho aqui 40% concordando, me dê 90 dias para eu conseguir o restante e a gente formalizar esse plano. No mesmo dia que a Raizen entrou com a recuperação extrajudicial, um outro grande grupo também entrou com recuperação, né, que foi o Grupo Pão de Açúcar. Exatamente. Então, mostrando aí o cenário desafiador que está tendo no Brasil. E se vocês me permitem aqui, que eu acho que é um assunto relevante, né, nossa audiência ela pode estar pensando aqui, mas, bom, qual que é a lógica, além dessa contábil que você já explicou e tudo mais, de uma instituição apoiar uma recuperação extrajudicial e etc. E aí, Mário, eu vou pedir licença para parafrasear, né, um texto que eu li no livro há muitos anos atrás, que foi o livro Tudo ou Nada, da jornalista Malu Gaspar, que conta a história do Ike Batista. E lá no livro dizia o seguinte, aquilo ficou marcado na minha mente. Quando você, nossa audiência, está devendo R$1.000 no seu cartão de crédito, o problema é seu. Mas quando você está devendo 65 bilhões de reais, o problema não é seu, o problema é dos bancos. Então, os bancos eles vão fazer de tudo para tentar te ajudar, para tentar recuperar o máximo possível daquele valor ali emprestado para não levar um prejuízo muito grande ali nos resultados no final do ano. Com certeza, sem contar o tamanho da empresa, ela tem um impacto a nível social também. Sim, não, gigante, né? Nós não falamos aqui, né? Mas para a nossa audiência que não sabe quem que é essa empresa, né? Ela é a maior empresa do mundo no segmento de distribuição de combustível. Eles são um grupo muito grande, né? A Raizen ela é uma subsidiária do Grupo Cosan, que o Grupo Cosan por si só já tem a Compass, já tem Ferrovias, me fugiu agora o nome da empresa de ferrovia deles. Mas a Ferrovia Norte-Sul aqui em Goiás, por exemplo... Não é a Rumo, não é? É a Rumo Logística, é isso mesmo, perfeito. Então eles têm a Rumo, tem a Compass, tem uma empresa de lubrificantes. Então é um grupo muito grande, né, falando. E a Raizen é um desses braços focados na produção de açúcar e álcool e distribuição de combustíveis, né, através de uma joint venture que eles fizeram com a Shell há alguns anos atrás. Então eles têm pontos de distribuição em todo o país, né, muitos e muitos empregados, são cerca de 115 mil funcionários no Brasil. Então, uma empresa dessa quebrar o custo econômico, social é estrondoso. Gigantesco. E eu acho que uma das principais surpresas, né, que foi para o mercado é que ela tinha um rating muito bom antes, né? Pega um ano atrás, era um ano e meio atrás, era triplo. Não é que ela veio diminuindo o rating devagarzinho e o mercado foi percebendo que estava acontecendo, as coisas aconteceram muito rápido. E eu queria que você também falasse da sua visão em relação a que pontos que o investidor, né, nós analistas também, que as pessoas precisam ficar atentos a que sinais que podem indicar uma reestruturação, por exemplo, desse nível ou até inicial. Perfeito, Dani. E aí, eu acho que para responder sua pergunta, se vocês me permitirem voltar novamente mais um pouquinho no tempo, sim, que eu acho que é importante para a nossa audiência entender ali uma sequência de situações que ocorreram, né? Então, bom, de novo, a Raizen faz parte do Grupo Cosan, que é controlado pelo Rubens Ometo, um dos empresários mais espetaculares desse país, um cara que toma risco, que acredita no potencial do Brasil e etc.
Vamos voltar para uma época que foi muito triste para o país, 2020. O que nós tivemos em 2020, Mário? Pandemia. Pandemia, endividamento da Raizen, 12 bilhões de reais na pandemia, 2020, tá? Pandemia, todo mundo em casa, situação ali de calamidade e tudo mais. O governo, né, ali, o Banco Central, a nossa autoridade monetária, entendeu que precisaria injetar liquidez no sistema, né? Falando um pouquinho de economia, eu fico até com vergonha de falar de economia perto do Mário, nosso mestre em economia, né? Isso, você levanta a minha bola. Não, mas é verdade. Então, nós tivemos ali em 2020 uma injeção de liquidez no sistema econômico, o Banco Central reduziu os juros, colocou muito dinheiro. Os juros, eu não me recordo qual era o juros inicial, mas eu me lembro que ele chegou a 2% nessa época. Juros muito baratos, com uma combinação de instituições financeiras cheia de grana, doida para emprestar, precisando bater meta. Dani foi gerente de banco, trabalhei em banco, a gente sabe como é isso. Oh. Então, os bancos começaram a oferecer muito dinheiro ali para o Rubens, né, para o grupo Cosan como um todo, para que eles fizessem investimentos. E assim o Rubens fez, captou muito recurso para poder aplicar ali nos projetos que eles fizeram. Ele tinha uma ideia que era o projeto de etanol de segunda geração. Então, eles aportaram muitos recursos ali dentro desse projeto. E o problema foi que esse projeto não retornou, não gerou retorno econômico financeiro para a companhia na mesma velocidade em que os juros saíram de 2% para 15% ao ano. Então, você pagar 2% de juros ao ano em cima de 30, 40 bi é uma coisa. Você pagar 15% de juros em cima no mesmo patamar é uma situação totalmente diferente. Não fecha a conta. Né? Não fecha a conta. Então, você precisa, né, trazendo aqui um pouquinho dessa análise de finanças corporativas, tempo, né? Exatamente. Você precisa que sua empresa gere um ROI, um ROIC, né? Alguns indicadores aqui, superiores ao custo de capital da empresa. Então, esses projetos que o Grupo Raizen investiu não gerava retorno suficiente para bancar o custo que a empresa tinha. Pagava 2%, não paga 15%. Exatamente isso. Então, a empresa começou a ter uma destruição de valor econômico. Então, e aí vem a postura da Raizen em frente a isso. Se você pegar os últimos 2 anos, eu até montei uma linha do tempo ali, depois eu posso pegar o celular e a gente vê linha por linha. Mas nos últimos 2, 3 anos, a Raizen fez um pacote de vendas de ativos. Vendeu várias usinas. Eles tinham um projeto, investimentos muito relevantes nessa parte de energia. Então, muitas pequenas usinas. Eles venderam 31 usinas, 3 bilhões de reais de uma única vez para tentar reduzir o endividamento. Só que nós estamos falando, 15% foi a foto que nós tivemos na semana passada da Selic. Mas a Selic ela vem aumentando, né, periodicamente, constantemente, 0,25 ali a cada 44 dias. Então, quanto mais ele vendia, mais o juros vendia ativos para reduzir o endividamento, mais o juros subia, mais penava para ele essa questão do endividamento, até que ele chegou nessa situação que ele não deu conta. E aí eu quero voltar agora na sua pergunta. Quais sinais? O que a gente pode observar para tentar ali entender ou decifrar uma empresa que está chegando nesse caminho? Eu acho que o primeiro ponto é olhar o crescimento do endividamento. Eu acho que você pega ali o demonstrativo de fluxo de caixa, verifica se o fluxo de caixa operacional está sendo suficiente para bancar toda a operação, ou se não, se o seu fluxo está precisando tomar recurso emprestado para bancar a operação. E analisar alguns indicadores chaves. ROI, ROIC. Se o seu ROIC estiver menor ali do que pelo menos a taxa Selic, eu acho que já é um ponto de atenção, porque a empresa ela não está gerando valor, ela está destruindo o valor. E foi isso que aconteceu ao longo do tempo, né? Então, o setor de açúcar e álcool é um setor volátil, né? Além de tudo isso nós estamos falando, nós estamos colocando aqui, o Mário, a culpa nos juros, mas ele não foi o fator exclusivo. Né? As commodities também prejudicou. Né? Exatamente. Eles tiveram, então, um conjunto de situações ruins que aconteceram ao mesmo tempo. Atrás do né? outro, escadinha, né? Escadinha. Então, os juros aumentou, o ciclo de commodities muito ruins.
Nós estamos observando no Brasil nos últimos anos um crescimento muito forte ali nos meses de setembro, outubro, das queimadas. Então, muitas fazendas deles foram queimadas, eles perderam produção. E aí, bom, um conjunto de situações específicas ali que levaram a essa situação. Eurípides, tem como eu prever que vão colocar fogo na fazenda da Raizen? Bom, não tem como prever. Eu, pelo menos, não sei. Se alguém souber aqui como prever isso. Mas a gente tem algumas questões, né? Aí vocês sabem melhor do que eu sobre isso, que dá para a gente mitigar os riscos, né? Então, analisando esses indicadores, esses números como um todo aqui, já dá para a gente ter uma noção de como está se comportando a empresa. Queria colocar um ponto de vista. Claro. Eu acho que é interessante. Queria que você colocasse a sua opinião a respeito disso. Eu acho que, dada a estrutura societária da Raizen, o mercado, acho que pagou um pouco para ver. Porque de um lado tem a Cosan, que é gigante. Você tem a Shell do outro lado. Quer dizer, elas meio a meio ali, né? O resto são os principais. Uhum. Eu acho que essa estrutura de capital robusto, o mercado meio que pagou para ver, no sentido assim, não, quando precisar o pessoal vai chegar junto. E daí, de fato, as controladoras, né, não chegaram num acordo. E aí precisou, de fato, da recuperação extrajudicial. Mas eu acho que o mercado via um pouco esse endividamento elevado, né? O mercado olhou muito para o prêmio. Isso, ele pagou para ver. O prêmio está alto, os sócios são grandes, eu vou pagar para ver. E aí deu isso aí. Uma percepção meio que não é uma empresa que eu analisei a fundo nem nada antes, né? Agora todo mundo está olhando tudo, né? Agora é no detalhe, na vírgula. Mas eu tenho essa percepção que o mercado, por conta dessa estrutura societária, meio que pagou para ver. Mário, concordo com tudo, com tudo. Vamos voltar lá na raiz, então, da situação, né? É o trocadilho aí, né? É o trocadilho. Raiz. 2 sócios controladores, né, ou de referência, como hoje está muito em comum falar, da Raizen. Grupo Cosan, do Rubens Ometo, já falei um pouquinho dele aqui, um empresário desfruta de uma credibilidade gigante, já li o livro dele, vem de uma família extremamente bacana, muitos e muitos anos de investimento no setor de açúcar e álcool, e do outro lado a Shell, talvez, não sei, uma das maiores empresas de petróleo do mundo. Bom, quem é que vai acreditar? Bom, você tem uma das maiores empresas do mundo como sócio, você tem um dos empresários de maior credibilidade do Brasil do outro lado. Essa empresa não vai ter problema, vamos aportar dinheiro. Concordo plenamente. E aí nós tivemos um movimento no ano passado em que o BTG, já começaram a falar sobre a capitalização da necessidade, então o BTG, a Perfin, a Asset Perfin, eles fizeram um movimento ali e aportaram 10 bilhões de reais na companhia. Não foi suficiente, e aí gerou uma nova necessidade de aporte, mas aí houve esse desentendimento por parte dos acionistas, né? Eu acho que isso mostra algumas coisas, né? Não dá para confiar em tudo, né? A gente não pode... só porque o cara é bom, o cara é grande, dá problema. A gente tá vendo os resultados aí. E esse prêmio, né, de risco que os bancos ali, que as instituições e os investidores colocaram em cima. Entre nós aqui, vamos entre nós, um segredo aqui, entre nós e a audiência que nos acompanha, né? Mas assim, os bancos lucraram muito com a Raizen nos últimos anos. Foram IPO, M&A, taxas, empréstimos. Então, assim, os bancos não estão saindo do pior dessa situação como um todo, né? Sim. E chega um momento, aí já entra um pouquinho aqui uma visão que eu tenho, que a gente estava falando um pouco antes de começar o podcast, né? Chega um momento que eu acho que ocorre uma indisposição por parte dos acionistas de poder aportar mais e mais recursos, né? Acho que a pergunta, até quando que o Rubens, que os sócios ficariam aportando recursos na companhia para que ela resolvesse? Às vezes, os caras são muito ricos, mas vai que eles precisassem colocar todo o patrimônio deles. Uhum. Eu acho que não houve essa disposição. E eles falaram, bom, todo mundo, todas as instituições, todos os fornecedores
gostaram quando a gente estava crescendo, pegando dinheiro emprestado, pagando juros, todo mundo estava felizinho, tapinha nas costas. Bom, agora todo mundo tem que vir junto comigo e pagar o preço da situação que a gente está vivendo. Eu acho que foi muito por essa linha também. Inclusive, eles entraram em recuperação extrajudicial, acho que foi questão assim de alguns dias antes do vencimento de alguns ativos. Tinha um CRA vencendo perto. Tinha um CRA, Tinha um CRA vencendo perto. Então, assim, eu queria até conversar com você sobre uma coisa que eu estou vendo algumas assets já falando, né? Que é essa crise nos ativos bancários, né? Principalmente CRAs, né? Que está acontecendo agora e está vindo um efeito dominó, né? Então, começou ali com a Raizer, Pão de Açúcar, já tem outros ali, outros nomes que estão sendo mais avaliados ali no detalhe um pouquinho, né? E eu queria que você desse também a sua visão sobre esse efeito no sistema, né? Uma crise sistêmica, uma possível crise sistêmica, né? Que a gente está enfrentando agora, e isso pode ter oportunidades, mas também muito cuidado, né? Eu queria a sua visão em relação a isso também, esse momento agora. O que você falaria para a nossa audiência, para o investidor? Perfeito, Dani. Eu acho que sua colocação ela tá importantíssima. Normalmente, quando sai uma recuperação judicial ou extrajudicial, eu gosto de ir lá na lista de credores, principalmente para verificar quem são as instituições pequenas. Algum tempo atrás, vocês trouxeram um grande amigo nosso aqui, o Jonathan, para falar sobre cooperativas, né? Verdade. E a gente observa uma certa exposição por parte das cooperativas em créditos que hoje estão com problema. E ali essas cooperativas, elas são muito regionais, né? Eles têm um termo, acho que é singular, que eles chamam, mas elas são muito regionais. Se você perguntar para mim, Eurípides, você acredita que nós estamos diante de um risco sistêmico? Eu diria que não, porque nós temos as principais instituições do Brasil são muito saudáveis, isso considerando que o balanço delas lá estão correto, que não é nenhuma fraude nem nada, né? Importante destacar isso. Aparentemente, as maiores instituições são muito saudáveis. Nós temos um Banco Central ali, um fundo garantidor de crédito, que agora está descapitalizado por conta do Master, mas muito saudável também, diga-se de passagem, muito recurso para poder aportar em caso de uma situação como um todo. Então, eu não acho que nós estamos diante de um risco sistêmico, mas eu acho que nós precisamos continuar atento até onde isso vai parar. Porque os bancos menores, as instituições menores, elas já estão sofrendo muito em relação a isso. Inclusive, né? o prêmio, né, para aguentar esse risco, né, que é aquele valor ali que o investidor vê de rentabilidade, vem aumentando em alguns ativos justamente por isso, né? Tem uma coisa que eu acompanho, Eurípides, lá na gestora, eu levo isso pro comitê de investimento toda semana, que é a curva DI, né? E o spread de crédito de alguns ativos, AAA, AA e A, em relação ao DI. Quer dizer, o quanto que o mercado está exigindo de prêmio para aportar recursos para as empresas. As AAA, que são as tops, as AA, que são boas, mas um pouquinho menos, e a A. Nas últimas semanas, eu tenho observado uma abertura da curva, ou seja, os spreads aumentando significativamente em relação ao CDI. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma empresa AAA, eu cobrava CDI mais meio. Não, agora eu cobro CDI mais 0,7. Então, quer dizer, e AA e A da mesma forma. Eu não sei se seria algo sistêmico, concordo com o seu posicionamento, os bancos brasileiros são muito saudáveis, né? Tem muito de Basileia, muito, inclusive acima do que pede, né? Então é um sólido, mas a nível de esses temores, tipo o Raizen, o próprio Pão de Açúcar, eu não diria um problema sistêmico, mas talvez um efeito de o mercado cogitar um certo transbordamento e impactar ativos de outras empresas, talvez até saudáveis, mas pelo ruído. E daí o spread abrir a nível de mercado, sendo que aí vai ter que o analista, né, o consultor ali, o gestor, olhar a dedo o ativo, para ver que aquele ele está contaminado por uma coisa que não é dele, né? Que transbordou para ele. Eu até vou aproveitar o tema antes interrompendo aqui, que eu vi que você ia entrar e eu entrei antes. Não, imagina! Mas, assim, uma coisa que eu falo muito
para os clientes é o poder da diversificação. Perfeito. Porque, assim, uma coisa é você ter um pedacinho, às vezes, ali numa Raizen, né? Um pedacinho ali numa empresa que, às vezes, sofreu com alguma coisa, porque ali você estava, na estratégia, você estava prevendo que podia ser um ativo, às vezes, de um pouquinho mais de risco, mas que faz parte ali da estratégia do investidor. Às vezes, correr um pouquinho mais de risco para ter um prêmio maior naquela ponta também. Agora, o problema, às vezes, que eu vejo são casas, né, que às vezes indicaram para a pessoa colocar todo o patrimônio ali num ativo só. E aí o risco aumenta muito, né? Porque, por exemplo, no caso do CRA, ele não tem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então, até você fez essa pontuação em relação à solidez do Fundo Garantidor de Crédito, mas tem alguns ativos, né, que não tem a cobertura. Perfeito. E aí, em alguns momentos, é interessante a gente pensar que a diversificação ela serve para isso também, para proteger o investidor olhando na carteira como um todo, né? Qual que é o impacto daquele ativo se ele der problema na sua carteira? Vai ser um impacto grande? Você vai sustentar aquele impacto? Vai ser uma coisa, né, que você consegue absorver ou não? Então, eu acho que isso também é muito importante a gente trazer essa reflexão aqui para a audiência também. Concordo plenamente. Eu vou fazer um link aqui entre as duas falas. Eu não vou me recordar aqui especificamente da Raizen, qual era a exposição das instituições financeiras para a Raizen especificamente, mas eu me recordo do Pão de Açúcar. E, por favor, me controlem um tempo, porque eu falo demais, eu me empolgo e vou falando. Então, vão me ajudando aí, viu? Não, eu tô então, olhando eu vou aqui, ficar 4 horas aqui. Eu tô olhando aqui para ver se eu ainda quero fazer mais perguntas, né? Se dá tempo. Não, mas dá tempo. Contigo a gente abre uma exceção. Então, porque eu gosto de falar e aí o assunto tá bom, nós vamos fluir. O maior credor do Grupo Pão de Açúcar é o Itaú Unibanco, com 2 bi. E aí, quando você olha o balanço do Itaú, eles têm 1 tri de ativos, de operações de empréstimos. Então, 2 bi em cima de 1 tri é uma relevância muito pequena. Entre o que a Dani falou, nem o banco está concentrando dentro de um credor só todos os ovos. Ele faz aquela diversificação como um todo. O segundo maior credor era um fundo de investimento ali gerido pelo Itaú. 800 milhões. Esses 800 milhões vão ficar na conta dos investidores. É um fundo, recebeu o recurso dos investidores e agora os investidores vão sofrer ali a precificação ali para baixo daquele ativo e vão pagar a conta. Se dentro desse fundo alguém, numa loucura ou mal assessorado, e aí a gente, importante fazer um disclaimer aqui, sempre busca uma assessoria profissional, inteligente para poder te apoiar. E eu acho que a da Port é a melhor para poder fazer isso. E quem colocou todo o dinheiro ali eventualmente nesse fundo agora está tendo sérios problemas em relação ao todo. E aí, voltando no que o Mário falou, nessa observação desses spreads que estão aumentando a cada análise que se faça, e aí eu acho que nós temos, de novo, uma opinião pessoal, tá? Eu acho que nós temos uma mudança um pouco cultural em relação a isso. Hoje, coincidentemente, saiu no Valor Econômico uma reportagem mais ou menos assim. Instituições financeiras estão mais avessas, né? Estão ali com outro olhar em relação a esses títulos emitidos pelas grandes corporações. Porque antigamente, e aqui não estou dizendo que tem, né? Às vezes tem alguém aqui que vai pensar, Eurípides, você está falando que é uma vergonha? Não estou dizendo que é isso, mas talvez para um Rubens Almeto, para uma família Diniz, que foi a controladora do Pão de Açúcar lá atrás, e tantas outras empresas, você entrar com uma recuperação extrajudicial ou judicial era uma vergonha. Você se expor para todo o mercado daquela situação. Então, você preferia resolver tudo dentro de casa. Em 2023, eu acho que foi isso, nós tivemos o caso das Americanas, né? As pessoas mais ricas do Brasil, controladoras da Americana, pediu recuperação. Não aportaram na época, né? Então, exatamente. E aí as pessoas fizeram muitas críticas. Nossa, como é que esses caras, eles são... Né? Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu lembrei que nós estamos gravando. Mas eles não estão sendo honestos com a situação e tudo mais, estão querendo roubar, não sei o quê, não, porque eles têm dinheiro e tal. Enfim, acho que ao longo do tempo, eles foram entendendo que esse mecanismo de recuperação
judicial ou extrajudicial não é sinônimo de vergonha, mas é um sinônimo de sobrevivência. Sobrevivência. Porque tudo bem, o cara poderia ter patrimônio para aportar tudo ali na empresa, mas eu acho que esse pensamento do Rubens, que eu acho que foi o que ele teve, gente, estava todo mundo felizinho quando as coisas estavam boas, né? Eu acho que agora a gente precisa andar de mãos dadas também para resolver esse problema aqui. E aí as empresas elas estão tendo menos vergonha, os acionistas, de poder recorrer a essa proteção que a lei permite para poderem fazer uma reestruturação ali correta, operacional, que seja boa para todo mundo, né? Que resolva o problema de forma definitiva como um todo. E aí quando o banco olha isso, quando a instituição olha isso, ela está falando, bom, se as empresas estão com esse olhar, eu preciso cobrar um spread maior ali, eu preciso cobrar por esse prêmio aqui também. O problema o pessoal da área de seguros tem um nome para isso, né? Para isso, né? É o risco moral, não é? Exato. O risco moral, que daí você, por uma condição de ter um mecanismo de seguro, você se torna mais arrojado, dado que você tem uma espécie de margem proteção, ali, né? De proteção. Perfeito, exatamente. Então a gente observa esse cenário, assim, eu acho que as empresas estão entendendo o que é uma recuperação judicial ou extrajudicial, que não é nenhuma loucura, é um mecanismo de sobrevivência como um todo. Eu acho importante. Para mim é muito melhor eles pedirem uma recuperação extrajudicial do que deixar, no caso do Pão de Açúcar, vários supermercados fechados, muita gente sem emprego, Raizen da mesma forma. E aí agora os bancos estão cobrando esse prêmio. Vou até, verdade. Colocar alguma coisa. Eu me lembrei de um fato não pode falar. Muito legal. Agora eu não vou interromper ninguém. Agora eu não estou me interrompendo. Eu me lembrei até fazendo uma digressão, digamos assim, de um outro tema. Você falou dessa mudança cultural, eu me lembrei. Recentemente, as regras relacionadas a fundos de investimento mudaram. A gente trabalhou junto lá, sabe que tem o tal dos fundos estressados, que são aqueles fundos em que os ativos eles são problemáticos. E, enfim, como diz o meu cliente, é um fundo que estressa a gente. Que estressa a gente. E não tinha o que fazer, porque na norma anterior, né, anterior à que está vigente agora, é isso, você tem que bate na porta do cotista, ele põe mais dinheiro no fundo. Você está falando da 175, né, da alteração? É o que eu vou chegar na 175. Teve a lei, como o Eurípides gosta de fazer, de caminhar um pouquinho para trás. Retrospectiva. Lá em 2019 tem a lei de liberdade econômica, que propôs algumas alterações e tudo mais. Na norma atual, na 175, que disciplina os fundos, estou falando disso porque é uma coisa que está no meu dia a dia que eu domino bem. Eles instituíram os regimes de liquidação, que é como se fosse uma RJ, como se fosse uma recuperação judicial para fundo. Perfeito. Eu ainda não tenho conhecimento de alguma aplicação prática, mas há alguns anos atrás, se um fundo estressado da vida, você não tinha o que fazer, era isso. Você batia na porta do cotista e se ele, não tenho dinheiro, bom, então fica isso para a eternidade. Hoje não. Hoje, se um fundo dá problema e o regulamento tiver se dispor sobre isso, né, você pode ter um regime de liquidação que é tipo uma RJ para fundo. Que isso venha, o regulador, né, teve essa percepção dessa mudança de mentalidade e trouxe uma opção. Poxa, às vezes o cara tem boas intenções, mas esse mesmo com boas intenções der problema. Eu preciso de criar um mecanismo para que ele tenha uma forma de talvez sobreviver, que é o que você trouxe, né, um pouco. Não, perfeito, Mário. Acho que isso que você está falando é importante para a nossa audiência aqui entender também. Tirando pessoas que não têm caráter, vamos excluir essas pessoas, porque tem algumas que não têm caráter mesmo, mas ninguém está em dificuldade financeira porque quer. Nossa, eu estou com muito dinheiro, quero entrar em dificuldade. Não, isso não existe. São circunstâncias que foram acontecendo. Talvez, sim, houve ali uma negligência, não agiu na hora que precisava agir, não tomou as decisões que precisavam ter tomadas. Pode ser que ocorreu, mas ninguém está ali porque por livre e espontânea vontade, né? No caso dos fundos, né? Esses fundos estressados na época teve aquele problema, tem né? até uns ali que era, né, de fato, no grupo que agora nós estamos excluindo. Né? Exatamente. Assim, teve esse, né, operação policial na época e tudo mais. Então a gente exclui esse grupo, mas foi um mecanismo muito bem pensado para reestruturar aqueles fundos de muita boa fé, de muita boa índole. Que, né? Deu errado por questões mercadológicas, né? Sim. Tem
não sei se eu posso falar nome aqui, qualquer coisa depois vocês cortam, colocam um pi lá, né? Mas tem uma gestora que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o pessoal da Quineia, né? E, dispensa comentários. Dispensa comentários. E eles têm um braço lá de private equity, um braço de que eles abriram recentemente para investir em empresas de tecnologia e tudo mais. Então, vamos pegar um exemplo. Uma empresa fantástica, com uma equipe excepcional. Agora, não significa que nunca vai ter problemas dentro desses fundos. Pode ter, às vezes eles vão investir numa empresa que vai dar muito errado, e aí o cotista vai ficar ad eterno aplicando recurso. Então, acho que foi um legislador ali pensou muito bem nessas novas possibilidades. É porque até, como diz aquela frase, né? No Brasil, até o passado é incerto. Até o passado é incerto. Então, você imagina. Nosso querido Paulo Malan? Acho que foi o Pedro Malan. Pedro Malan, isso, Pedro Malan. Tava me trocando Pedro com Paulo aqui, ó. Então, você imagina essa indústria de investimentos, de fundos, de finanças, como que não é, né? Porque a análise tem que partir, você falou isso e é importante, tem que partir do princípio da boa-fé. Sim. Se você for analisar a parte da má-fé, você não vai chegar a conclusão nenhuma sobre nada. Perfeito. Então, você exclui essa turma, fala, não, tem que analisar do aspecto que são pessoas sérias. É por isso que a gente fala muito do gerenciamento de risco, né? Porque o risco, você tem que aprender a conviver com ele. Você tem que gerenciar o risco ali. Você tem, né? Não tem como você deixar 100% ali sem nenhum risco. É muito, muito complicado, né? Até tem, assim, teoricamente, né? Na literatura a gente sabe ali que tem ativos livres de risco e tal, mas tem outros tipos de risco envolvido, né? Tem, por exemplo, até a gente fala, por exemplo, do risco país, né? Sim. O risco país, se der errado, dá errado em tudo. É. Vai ser Mas é engraçado isso que você está falando, Dani, porque o que é o ativo livre de risco? É investir em título público que paga a Selic. Mas se você olhar a situação do Brasil, é crescimento constante de endividamento, déficit público. Se a gente for olhar, é um investimento que corre risco, né? Exatamente. Mas detalhe, a Selic é livre de risco em real. É em real, ela não é livre de risco em dólar. É verdade. Em outras moedas, né? Em real, o Banco Central, né? O Tesouro vai soltando recurso. Mas qual que é o poder de compra dessa moeda? Né? Perfeito. Então ele não é livre de risco a nível global, é nível de risco local. Localmente. E aí, a hora que o governo decidir, vou fazer a minha recuperação judicial ou não vou pagar ninguém. Não vou pagar ninguém. Ou então vou imprimir moeda para resolver o problema. Então, aí depois a gente vê o que Oremos, acontece. né? Oremos. Então, o risco... Você tem que conviver com ele, ele existe, então nas carteiras, na hora de montar os portfólios, tem que considerar o risco e as várias nuances, né? Risco de crédito, risco de mercado, risco país, risco operacional, risco de liquidez, de contraparte, sei lá, estou esquecendo de algum. Então, tem várias nuances, né? O risco se revela de várias formas. Exatamente. O Pedro Laborão, que trabalhou com a gente também, ele uma vez me falou um negócio que eu também nunca esqueci, que é relacionado a risco, né? Ele teve uma aula e o professor dele falou para ele, cara, você tá num avião, você tá lá no avião, aí você pula do avião sem paraquedas. Qual que é o risco de você morrer? Nenhum. Porque é uma certeza, você vai morrer. Sim. Não tem risco ali, você vai morrer. Então, o risco ele está relacionado à probabilidade de alguma coisa acontecer, alguma incerteza. Você pular de um avião sem paraquedas, é certo que você vai morrer, não tem nenhuma incerteza ali. A não ser que... Né? Olha, até nisso tem uma incerteza, né? O cara consegue sobreviver. Mas lembre-se sempre, nossa audiência, risco é incerteza, é a probabilidade de um evento não esperado acontecer. Em todas as nossas áreas da vida profissional, pessoal, financeira, isso pode acontecer. E alguns riscos você absorve, outros você transfere, outros você mitiga, outros você não corre. E aí você tem que ter um gerenciamento, uma equipe competente. Alguns você faz o seu autosseguro. Isso, faz o autosseguro, né? Faz os controles internos, né? Perfeito. Exatamente. Nossa, o papo tá bom. Né? Deu a hora. Tá quase dando a nossa hora. Até perdi aqui, não sei nem se deu, mas já deve estar dando. Vamos caminhando aqui para o final já. Eu acho que tudo que a gente se propôs aqui a discutir, eu acho que foi muito bem tratado aqui.
Se você tiver alguma pergunta ainda para o nosso grande amigo, né, professor acadêmico aqui. O Eurípides, você está falando de você brincando, mas... Não, mas é verdade. Isso que eu ia falar. Nós estamos falando de brincando aqui, ó. Exímio professor. Que né? isso? Eu sei da história dele. Uma vez a gente foi lá num lugar que ele dava aula. Foi. Você não lembra? Numa palestra que a Sim. gente foi? Onde que verdade, foi? foi na Unialfa, né? Foi, É verdade. a gente foi. Eu fiquei boba de ver ali o carinho dos alunos com ele. Que isso? Você que organizou aquele evento, não foi? Foi. A gente tinha... Bom, por uma... Foi na época da Americanas, não foi? Mas também teve aquela questão daquele banco americano, Foi o do Banco SVB. Americano. Foi o do Banco Foi Americano, foi. O SVB. Você tá bom de o memória, hein? Silicon Valley, acho que era isso. Lá no MBA nós estudamos, revisitamos o case essa caso. semana. Por Eu isso acho que tem até lá no canal, tem uma live que a gente fez ao vivo na época. Tenho quase certeza, tem salvo. Talvez tenha. Mas o Eurípides naquele momento... Eurípides, você é um sujeito extremamente humilde. Que isso? Um exímio professor Bondade de a vocês. respeito do tema que a gente comentou. Eu li algumas coisas, mas você trouxe dados que eu não estava ciente e acho que foi... E a didática, né? Acho que Sim. mais do que os dados em si, a didática de explicar ali o que é uma recuperação judicial, extrajudicial, a composição. Falar com simplicidade de temas complexos. Sim. Eu acho que você foi Eu muito... tenho dificuldade de fazer isso. Geralmente eu faço. Será que tem lá? Eu faço o contrário. Eu pego um tema simples e fica difícil. E torna ele complexo. Isso. Gente, eu fico feliz demais quando vocês me fizeram o convite. Fiquei muito alegre, porque eu já vim acompanhando, né, o podcast ali pela internet, com alguns convidados, e fiquei extremamente feliz pelo convite. Obrigado. Acho que vocês estão levantando minha bola demais, vou sair daqui me achando, não tem nada disso, né? E pena que passou rápido, nem vi a hora passar, né? Foi muito rápido. Mas depois a gente chama. Mas é pra ficar com um gostinho de quero mais. Isso, a né? gente ajusta um outro tema numa Vamos. data futura. Não, esse mas aqui vai vir muito aqui. Já tô aqui vai virar pensando em vários cliente. temas. Vai virar cliente. Vai Então, virar cliente, não, vai virar sócio aqui. Daqui a pouco você tá aqui no meu lugar Ok, apresentando. ou do meu, né? Não, ou uma cadeira adicional aí, melhor, Sim, não? Coloca sim. a cadeira Aumenta a adicional, mesa. Aumenta a mesa, né? Ai, maravilha. Então, vamos lá. Vamos aqui já... Vou fazer a última pergunta / reflexão aqui que eu quero que você deixe para nossa audiência, para o nosso... A gente tem até que achar um nome para nossa audiência, que a gente só chama de audiência. A turma. Daqui a pouco a gente vai achar um nome para vocês, tá? Vamos falar, escreva nos comentários qual nome vocês acham que nós deveríamos chamá-los aí no YouTube. Vamos ver, né? Boa, o melhor boa. nome, mais legal, a gente... Vamos fazer essa enquete. Vou fazer no Instagram também. Mas eu queria que você deixasse pra gente uma mensagem sobre tudo isso que está acontecendo, que tipo de aprendizado que o nosso investidor, o nosso cliente, né, pode levar de tudo isso que está acontecendo agora no mercado. Legal, Dani. Essa pergunta é uma pergunta difícil de ser respondida, né? Mas tentando simplificar aqui para nossa audiência, né? Para quem está nos acompanhando, para a turma aqui que esteja nos acompanhando, mas principalmente, né? Esteja sempre de olhos abertos, né? Por mais que a situação pareça a melhor, a mais fácil, a perfeita, a melhor proposta, a melhor oportunidade, a gente sempre tem que olhar os detalhes, né? Tudo que está acontecendo, o histórico, né? O Mário falou aqui, igual o Eurípides, gosta de voltar para trás, mas eu acho que para a gente entender o hoje, a gente precisa entender o passado, né? Hoje, se for para investir numa empresa, por exemplo, vamos olhar o passado dessa empresa, vamos tentar analisar o histórico, o que aconteceu. Então, eu acho que a gente está sempre atento aos detalhes, né, ao comportamento histórico, ele é muito importante porque vai nos dar ali uma visão ou um reflexo, né, uma possibilidade sobre o futuro. Perfeito. Eu queria fazer muito uma pergunta também para vocês. Que Ai, isso? meu Deus. Eita. Não me preparei. Deixa eu ver aqui se tinha essa pauta. Não tem. Diga. Quando é que sai o casamento? E aí, É para Mário? esse ano. É pra esse Novembro. Novembro? Novembro. Aí sim. Novembro.
Top Tá demais. gravado. Tá gravado. Você é esperto, hein? Tá gravado, hein? Eita. E a Dani me falou que é sem corte, hein? Não vai cortar Sem esse corte. pedaço Eu- depois, eu não, hein? Eu vou conversar com o Rodrigo, Rodrigo, depois. pode cortar essa parte, ó. Essa parte aí pode cortar. Essa parte pula, né? Essa parte pula. Mas eu ia só colocar um ponto. Também você fez Aqui, mudando de assunto, tá vendo? Não, eu ia falar mesmo antes da sua pergunta. Mas a sua pergunta foi legítima e foi respondida, não foi, não? Você dá o... Que dia de novembro? Não, eu não sei. Eu não sei. Pelo menos não falou agosto, né? A gosto de Deus, né? Mas o que eu ia colocar era o seguinte, você falou disso de estar sempre de olhos abertos e tal, mas importante também, tanto para essa questão da Raízen, Pão de Açúcar, mas também que o que eu vou falar vale para outros negócios num todo. Se alguém apresentar uma situação em que fala que não tem risco, fuja desse negócio. Concordo. Você pode não saber qual risco tem, mas risco tem. Se falar, eu até estava fazendo uma reunião com o nosso amigo Jonathan de uma operação, não vou entrar em detalhe, mas o interlocutor falava que não havia risco. Depois eu peguei e falei, olha, talvez eu não saiba qual é, mas eu já estou fora, porque risco tem. Então, ter isso em mente, isso evita cair em golpe e tudo mais, e às vezes de entrar em investimentos ruins por não avaliar o risco da operação. Perfeito. E risco num sentido lato sensu, né? No sentido amplo mesmo da coisa. Perfeito, perfeito. Acho que essa colocação sua é essencial. Eu acho que o que vocês dois falaram faz muito sentido para tudo que a gente está vivendo agora. E sempre tem um profissional do lado para trocar uma ideia, né? Porque você tem que ter um conhecimento até para poder debater ali com o profissional que está te atendendo, né? Para você conversar ali, ter um debate saudável, né? Colocar um ponto de vista. Eu mesmo tenho alguns clientes que me chamam assim, que eu falo assim, bacana essa conversa. Ele tá mais antenado que eu, tem hora que ele manda a notícia, Dani, o que você acha disso? Perfeito. A gente sai, a gente fica, espera. Por exemplo, eu tenho alguns clientes, muito poucos, que entraram um pouquinho na Raízen. E aí agora a minha orientação para eles é vamos esperar, não compensa sair agora, porque a marcação a mercado já foi dada, já aconteceu, né? Então, o percentual é muito pequeno em relação ao todo da carteira, quando você olha, machucou um mês só da rentabilidade dele, não é uma coisa que depreciou o patrimônio todo. Então, a gente fala isso, né? Espera, vamos ver o que o mercado tem para falar agora nesses 90 dias, né? O que vai acontecer, quais são os próximos passos para a gente tomar uma decisão. Porque, às vezes, o investidor ele toma uma decisão muito ali no calor da emoção. Sim. E aí ele pode realizar um prejuízo que talvez pode ser minimizado, né? Concordo. Com um pouco mais de cautela e de calma. Estamos quase começando de novo o podcast, né? Me permita falar duas coisas a respeito disso, eu prometo que eu não falo mais. Nosso tempo está estourado tá bom, aqui. senão eu ia falar uma terceira. Eu ia falar uma coisa, mas eu vou limitar em duas, então é contigo. Não, mas eu então falo a terceira. Mas acho que o melhor tipo de cliente que tem é esse cliente que tem assessoria profissional, mas que também está antenado, tá vendo tudo que está acontecendo, questiona, né, o seu consultor a respeito disso. E uma reflexão novamente aqui para a turma que nos acompanha aqui nesse momento, porque quando a gente tem uma dor, né, está sentindo alguma coisa estranha, rapidamente nós vamos procurar uma assessoria médica. Se a gente tem um problema jurídico, nós vamos atrás de um advogado. Mas por que na hora de investir você vai por sua cabeça, vai por relatório de banco, vai por N situações, mas não buscam ajuda profissional? Às vezes o barato sai muito caro. Só essas duas e encerrei. Ótimo, fechou com chave de ouro. Eu me abstenho do que eu ia falar. Ah, é? Gente, então vamos agora às considerações finais. Grande Eurípede, fala aí para nossa audiência onde é que te encontram, se o pessoal quiser bater um papo com você, como que faz?
Dani, antes de mais nada, Mário, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Foi uma alegria imensa poder revê-los enquanto amigos. Igualmente. E poder participar desse projeto que tem crescido a cada dia que passa. Acompanhando ali os seguidores no YouTube, no Instagram, tenho acompanhado esse crescimento. E saber que eu pude, né, trabalhar com vocês lá atrás ainda, quando ainda tudo era um sonho, um projeto, e hoje ver isso realidade. Então, muito obrigado mesmo. Estou lisonjeado pelo convite. Quem quiser me procurar, pode ir lá no euripedes.economista. É meu Instagram, pode mandar um direct que eu respondo com o maior prazer, tá? Me sigam lá nas redes sociais. E no LinkedIn também, que eu já vi. No LinkedIn também. Isso, eu ia falar isso agora. O meu Instagram tem pouquíssimas postagens. Mário F. de Souza. Tem algumas lá, tá crescendo devagarzinho. Mas o LinkedIn tá atualizado. E o seu eu já vi que tá atualizado também. Tá. É verdade. Eu tava falando aqui Inclusive tá extenso. Eu vou ter que correr atrás, porque o seu LinkedIn tá muito curso ali. Eu tava falando com os meninos, eu tenho um pouco de dificuldade no Instagram ali, de gravar um vídeo, me auto, né, gravar, fazer uma postagem. No LinkedIn, como é mais texto, eu já tenho uma facilidade melhor. Eu escrevo um artigo, posto lá, então por isso que ele é mais movimentado mesmo. Perfeito, então, gente. Então, estamos caminhando para o final. Né? O melhor, já estamos agora no final, né? Eu sou a Daniele Porto, vocês me encontram também no Instagram, no LinkedIn. Estou por aqui, né? Aqui tendo a honra de receber os convidados como Eurípides, está aqui do lado do Mário, né? Meu fiel companheiro aqui. É o escudeiro. Espero que fiel mesmo. Que isso. Mas brincadeiras à parte, gente, foi muito bom estar aqui com vocês hoje e vejo vocês no próximo episódio. Até mais.